Olá pessoal, professor Alexandre Lobão, mais um grupo de questões do Instituto Federal de Minas Gerais, técnico integrado ano 2022. Vamos agora à questão de número 20. Tá? O enunciado diz o seguinte: após concluírem o curso de administração em um dos campos do IFMG, os irmãos Jones e Jonathan resolveram abrir uma empresa de confecção de chinelos. Como primeiro passo, decidiram criar a marca da empresa. Concordaram então que a logomarca seria construída a partir de dois triângulos retângulos não congruentes. Importante, né? Tem esse não congruentes, ou seja, esses dois triângulos não são do mesmo tamanho, tá? Não congruentes, tá? Retângulos não congruentes. Contendo um segmento de reta comum AB. Representados os Ds das iniciais de seus nomes, como ilustra a figura a seguir. Os triângulos teriam suas dimensões correspondentes à razão entre as idades dos dois irmãos, quando da idealização da empresa. Jones tinha 24 anos e Jonathan tinha 36 anos nessa data. Em um folheto construído para o lançamento da empresa, a dimensão do segmento AB era de 15 centímetros. Sabendo que o segmento BC desse folheto, BC neste folheto media 12 centímetros, qual a medida do segmento CE, sendo E o ponto de intersecção dos segmentos AB e CD neste mesmo folheto. Então, pessoal, vamos aqui a uma outra página para a resolução deste problema. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte. Primeiro, que as dimensões, né, que os triângulos teriam suas dimensões na razão entre as idades quando da idealização da empresa. Um irmão tinha 24 anos e o outro tinha 36. Ou seja, a razão entre as dimensões teriam que estar nesse aqui. Vamos chamar esse triângulo aqui de 1, certo? Tá uma cor aqui que eu consigo enxergar. Chamar aqui de 1 e esse triângulo aqui de 2, tá bom? Então, a razão entre o triângulo 1 e o triângulo 2 seria de... O triângulo 1 é o maior, tá? Então, o maior seria do mais velho, de 36 para 24. Simplificando aqui por 12, dá de 3 para 2, tá? Essa é a razão entre o triângulo 1, que eu considerei sendo maior, e o triângulo 2, seria o triângulo menor. Certo? Vamos lá. Em um dos folhetos confeccionado para o lançamento dessa empresa, as dimensões do segmento AB eram 15. Então, o segmento AB mede 15 centímetros. Sabendo que o segmento BC desse folheto mede 12, BC mede 12 centímetros. Qual a medida do segmento CE? Sendo E o ponto de interseção dos segmentos AB e CD. Então vamos olhar no desenho e procurar essas coisas aqui todas, tá? Primeiro, esses dois triângulos não são congruentes, mas são semelhantes, tá? Esse ângulo aqui é igual a esse. Os dois triângulos são retângulos, então esses dois triângulos são semelhantes, tá bom? Eles têm dois ângulos iguais. São os três, né? Mas o caso A de semelhança de triângulo, tá bom? No desenho, eu tenho que o segmento AB, né, o segmento todo aqui, mede 15. E que o segmento BC mede 12, certo? E ele quer saber qual é a medida de CE. Para resolver esse problema, eu só preciso descobrir qual é a medida do segmento BE.
né? Para isso, o que foi que ele me deu? Ele me deu que o AB mede 20... Não, o AB mede 15, né? Aqui, informação, AB mede 15. Bem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar esse pedaço aqui de BE, eu vou chamar de B, tá? Consequentemente, esse pedaço aqui será 15 menos B. Tudo bem? Já que o segmento AB todo é 15, eu estou chamando esse primeiro pedaço aqui de B. O segundo pedaço vai ficar 15 menos B. E agora eu vou usar a semelhança aqui, tá? A razão de semelhança aqui entre as duas figuras. Ele disse que a razão entre o primeiro triângulo e o segundo é de 3 para 2, porque é a razão entre as suas idades, tá bom? Então, o B está para 15 menos B, o primeiro triângulo está para o segundo, assim como 3 está para 2. Faz o x dos X-Men, tá? Produto do meio pelo produto dos extremos. 2 vezes B, 2B. 3 vezes 15 menos 3 vezes B. Passa tudo que tem B para o primeiro membro. Certo? Vai ficar 5B igual a 45. 45 dividido por 5 vai dar 9. Então, esse segmento aqui, B mede 9. E agora eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Aplicando o teorema de Pitágoras, onde x representa a hipotenusa, tá? Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Preste atenção aqui na dica que eu vou dar no final, tá? Então, isso aqui vai ficar 81 mais 144. X ao quadrado é igual a 225. X é a raiz quadrada de 225, que vai me dar 15, tá? Então, x é 15, resposta certa, letra C. Uma dica importante para esse tipo de problema, tá? Acontece muito, né? Como já falei algumas vezes. Problemas que são feitos nesses concursos, geralmente eles usam o triângulo retângulo 3, 4, 5. Tá? Aí tem um cateto 3, um cateto 4 e hipotenusa 5. Esse triângulo e os semelhantes a ele. Quando eu vejo um triângulo, qualquer retângulo, a primeira coisa que eu procuro são esses números 3, 4, 5. Ah, pessoal, mas aqui não tem o 3, 4, 5. Mas tem o 9 e 12. Lembre-se que 9 é 3 vezes 3. Lembre-se que 12 é 4 vezes 3. Ó. Então, está aqui o 3, está aqui o 4. Esse aqui vai ser o 5. Só que vai ser 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Já encontrou a resposta, tá? Então, toda vida que você tem um triângulo retângulo em um problema, veja se ele não recai nesse triângulo 3, 4, 5. Foi o que aconteceu aqui. É o triângulo 3, 4, 5. Ó. 3, 4, 5. Só que multiplicado por 3. Tá? É um triângulo semelhante. Ele é um múltiplo desse triângulo, eu costumo falar, tá? Então, é o triângulo 3, 4, 5. Multiplicado cada um por 3 vai dar 9, 12. E o que está faltando? 5 vezes 3, 15. Ok, pessoal? Questão 21 diz assim: dois dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo, rivalizaram nos últimos anos nas disputas de melhor jogador da temporada. Uma das maneiras de comparar o desempenho de ambos é através da média de gols por jogo, mostrada nas tabelas a seguir, tá? Separadas por equipes. Então, nós temos aqui a média de gols, né? Nós temos aqui as equipes, né? Juventus, Real Madrid, Manchester United, Sporting Portugal e Sporting B. Aí nós temos os jogos, né? Quantas vezes ele jogou por cada um desses times, o número de gols e a média de gols, tá? De um lado o Cristiano Ronaldo, do outro lado o Messi, bom? O jogador, né, voltando aqui às instruções, jogador que possui a maior média de gols por jogo, considerando toda a carreira e os respectivos valores dessa média, aproximadamente ele quer saber qual dos dois jogadores tem a maior média de gols, tá? E quer saber qual é essa média, tá bom? Então vamos fazer os cálculos em uma nova tabela. Então, pessoal, vamos lá. Como é que eu vou resolver esse problema, tá? Bem, se você, por um acaso,
começar pelo Cristiano Ronaldo, tá? Você vai ter um monte de conta para fazer, tá bom? Então, pensando nisso, eu vou começar pelo Messi, tá? Se o Messi estiver certo, beleza. Se não, eu vou passar para o Cristiano Ronaldo. Pelo menos eu vou evitar fazer muitos cálculos, tá? Que são só 3 números. Esses valores aqui são as médias de gols que ele fez no Barcelona, a média de gols que ele fez no PSG e a média de gols que ele fez na Argentina, tá bom? Detalhe, se você tentar fazer a média em cima das médias, os números são menores, vou fazer em cima das médias que será mais fácil. Então, você tentaria somar e dividir por 3, vai dar errado, tá bom? Vai dar, se você fizer essas médias, o legal é que se você fizer isso, fizer a soma com esses valores aqui, tá? Você vai encontrar 0,57, que é o item C. Só que você não pode fazer isso, tá? Quando se fala de média, você não pode estar tirando a média das médias. Você tem que trabalhar em cima dos dados, porque a média aqui é a média aritmética, tá bom? Então, para calcular a média de maneira correta, você teria que somar os gols e dividir pelos jogos. Ok? Então vamos lá, fazer essa adição. Somando 672 mais 11 mais 80 dá 763. E somando 778 mais 33 mais 155 dá 966. E ao efetuar a divisão de 763 por 966, você encontra como resposta 0,789 e aí vai o númerozinho, tá? Bem, a resposta mais próxima, né? 0,79, fazendo o arredondamento. A resposta certa é a letra D. Tá? Esse problema você só tem que tomar cuidado com quem você vai calcular a média e com a divisão, que vai dar um pouco de trabalho. Tá bom, pessoal? Vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal. Questão número 22 diz o seguinte: a pandemia que se iniciou no Brasil em 2020 teve impactos globais que serão sentidos ainda por alguns anos. Dentre os diversos impactos negativos, o econômico é um deles, que o país ainda não conseguiu se recuperar. O gráfico a seguir, retirado do perfil oficial da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República e publicado em 3 de dezembro de 2022, traz informações sobre o Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, e apresenta um texto que sugere uma retomada no crescimento ainda no período pandêmico, tá? Então, vou terminar aqui, depois eu faço uma observação do gráfico, tá ok, pessoal? Vamos lá. A informação de retomada do crescimento econômico apresentada pelo gráfico pode levar a uma interpretação equivocada, pois a variação do PIB no ano 2020 foi de aproximadamente... Então, pessoal, o que esse gráfico ele é meio... ele leva você a ter uma análise, tá, errada, tá? Por quê? Primeiro que quando você olha essa linha aqui, né, quem estuda um pouquinho de plano cartesiano, né, aí vê essa linha aqui, nota que aqui está acima dessa linha, então está 7,7 acima do zero aqui, né? Só que não é bem assim, tá? Esse gráfico, do jeito que ele está estruturado aqui, ele leva a um erro, né? Olha, aumentou, estou com um PIB positivo, né? Mas isso aqui não representa um PIB positivo. Representa, esse valor aqui, representa que o PIB cresceu em relação a esse aqui. Só que aqui ele já estava com uma queda de 9,6. Então, se eu tenho menos 9 e cresço 7, né? E ela aumenta 7, é em cima desse valor aqui e não em cima desse aqui, tá bom? Esse é o primeiro problema desse gráfico, ok? Então, para analisar esse gráfico, nós teríamos que organizar melhor essa ideia.
Outro problema. Quando você toma percentuais, e são percentuais, aqui tem 1,1, aqui tem 1,5, aqui tem 9,6, aqui tem 7,7, esse percentual, né, é sempre em cima do anterior, tá? Então, se uma coisa custa 100 e tem um aumento de 10%, ou tem uma redução de 10%, né? Por que eu coloco 100? Porque o valor R$100, 100 é um número bem fácil de calcular 10%. 10% de 100 é 10, né? Então, eu teria que fazer 100 menos 10, que daria 90. Ah, eu quero voltar para o mesmo preço, eu vou dar um aumento de 10%. Só que quando eu der um aumento de 10%, esses 10% aqui não são em cima do 100, esses 10% são em cima do 90. E 10% de 90 são 9. Esse produto vai para 99, não volta para os 100, tá? Então, esses percentuais, acontece isso. Se eu tenho um percentual em cima de um valor, ele não vai voltar ao mesmo valor, tá? Percentuais de 10% para cima e para baixo não vai voltar para o mesmo valor, tá? Bem, então como é que eu começo esse problema aqui? Esse problema eu devo começar com cuidado nos meus cálculos. Como eu não tenho a PRIB, né? Produto Interno Bruto. Como eu não sei qual é o Produto Interno Bruto do Brasil, e eu adoro fazer conta com 100 porque facilita muito a minha vida, eu vou supor que o Produto Interno do Brasil, antes de começar os estudos aqui, tá? É de 100. 100 milhões, 100 bilhões, 100 alguma coisa, tá? E aí, até o final de 2019, teve um aumento de 1,1%. Então, eu vou fazer 100 mais 1,1%, tá? Então, lembrando aqui, 100 mais 1,1%, esse 1,1% tem que ser de 100, tá? E fazendo esse cálculo, lógico que vai dar, eu vou colocar aqui 2019, tá? 2019, ele teve um aumento de 1,1%, ele foi para 101,10,1. Isso com o aumento de 1,1%, tá? Aí nós temos aqui a primeira parada, que é o primeiro trimestre de 2020, que é entre janeiro e março, né? O que foi aconteceu entre janeiro e março? Esse valor de 1,1 alguma coisa aí, milhões, bilhões, trilhões, sei lá o que for, teve uma redução de 1,5%, tá? Então, se eu calcular se eu pegar 101,10 menos 1,5, deixa eu botar aqui os percentuais, 1,5%, esse número vai dar 90, né, porque é 1,5% de 101,1, não é mais 100. Isso vai me dar 99,58, certo? Agora eu vou fazer o segundo semestre, o segundo trimestre, né? Que é de abril a junho, tá certo? Entre abril e junho, ó, aconteceu daqui para cá, ó, aconteceu uma queda. Esse valor anterior aqui, esse 99,58, teve outra queda de 9,6%, certo? Se eu fizer 9,6%, se eu fizer aqui 9, se eu pegar o 99,58 e diminuir 9,6% de 99,58, isso vai me dar 90,02. Ok? E se, na última vez, no terceiro trimestre, que é de julho a setembro, eu novamente, agora teve um aumento de 7,7%, 7,7% em cima do valor anterior, é 7,7% em cima de 90,02, aí teve um aumento de 7,7% de 90,02, isso vai me dar 96,96, ok? Entendido até aqui? Agora vamos lá. Olha, no início era quanto? Passou para quanto? Então foi desse número para esse. Ó. Eu tive um aumento? Não, eu tive uma queda. Eu tive uma queda de quantos por cento?
Para você descobrir de quantos por cento é a queda, você vai pegar o valor final menos o valor inicial e vai colocar sobre o valor de referência aqui, que é o valor inicial, tá? 0,10, 0,1 vai dar a mesma coisa. Fazendo esses cálculos, você vai encontrar como resposta 96,96 menos 101,1, isso vai me dar menos 4,14. Dividido por 101,1, isso vai me dar... e multiplicar por 100, não pode esquecer, né? Multiplicado por 100, certo? Isso vai me dar menos 4,09 alguma coisa, ou seja, aproximadamente 4,10. A resposta certa é a letra A. Ok, pessoal? Uma questão que tem que ter uma interpretação de gráfico muito boa, senão você perde nas contas, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima sequência. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.